porque é hora de entrevista importante aqui no CNN 360. A gente vai conversar agora com o deputado federal Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara. O deputado estava agora nessa reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Boa tarde, deputado. Muito obrigado por conversar conosco aqui no 360. Deputado, e já coloco a minha primeira pergunta. Sei que o seu tempo é curto. A apuração que a gente tem é que os líderes definiram não votar nenhum projeto aí importante nesta primeira semana. Eu queria saber se é isso mesmo e entender o porquê, se está tendo algum recado do Congresso Nacional para o governo. Olha, Raquel, eu diria que a decisão foi de não votar nenhum projeto muito polêmico, que dependa de grandes entendimentos políticos. Mas são, sim, projetos importantes e que sempre impactam a vida das pessoas. Essa pausa, esse ritmo não tão acelerado, ou essa ausência de projetos de mais relevância para o governo federal, é algo natural, viu, Raquel? Isso tem o seu tempo. Aqui na Câmara existe o tempo da Câmara, da política, e no governo existe o tempo do governo e da política. Eu tenho confiança que o presidente Lula vai, sim, da maneira adequada, no momento certo, tomar a decisão que, de fato, incorpore o PP, os republicanos, outros partidos independentes, para uma participação maior no governo e, ao mesmo tempo, para uma fidelidade maior à pauta do governo. Lembrando que esses projetos, que ainda precisam ser votados, a gente pode falar sobre o novo regime fiscal sustentável, eles não são importantes só para o governo, eles são importantes para o país. Por isso eu acredito que tanto o governo federal como cada um de nós aqui, os líderes dos demais partidos, nós vamos ter sim sabedoria para fazer avançar a pauta que interessa ao país. Deputado Tainá Falcão conosco. Oi, deputado, tudo bem? Líder, obrigada pela entrevista, agradeço demais. Eu quero focar um pouquinho também na reforma ministerial. A gente não para de falar isso. É um dos assuntos do momento. Eu queria saber se o senhor tem atualização sobre quando o PP e republicanos devem passar a ingressar à base do governo, consequentemente com a entrada na esplanada dos ministérios, e se, na sua avaliação, o fato do presidente da República saber que vai precisar cortar na própria carne para atender o Centrão tem dificultado essa escolha? A expectativa sempre é de que decisões como essa aconteçam o mais rápido possível. Mas o presidente Lula é uma liderança política experiente, habilidosa. Ele não só vai saber fazer no momento certo, para fazer inclusive bem feito, como ele vai saber fazer isso trazendo um bloco maior de partidos para participar do governo, sem desprestigiar, sem prejudicar a representação naqueles espaços mais relevantes que partidos da base já ocupam, como é o caso do PT, do PV, do PCdoB, os partidos que eu represento como líder da federação. Eu tenho me reunido constantemente com o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, estive aqui, inclusive, nas 2 semanas do recesso, fazendo isso. Conversei bastante hoje com o líder do governo, José Guimarães. Então, a bancada do PT se reuniu ontem por quase 12 horas, uma imersão com café da manhã, almoço e janta. Nós estamos muito serenos, muito preparados para ajudar o governo e, ao mesmo tempo, defender as posições mais relevantes que o partido, como qualquer outro partido, precisa ter para suas lideranças políticas, até para que elas possam contribuir com o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está vivendo um momento novo, positivo, de retomada de crescimento, de expansão de programas sociais, de programas na educação, na saúde. Esse otimismo, esse clima positivo que foi sendo construído, ele não pode ser interrompido, ele não pode ser prejudicado por nenhum tipo de capricho partidário, de ocupação de espaços, ou de qualquer coisa relativa a ego. Então, a nossa bancada é aguerrida, eu como líder vou defender os espaços que cabe ao PT e à federação, mas é claro, a hora que o presidente Lula tomar a sua decisão, a gente vai saber compreender e ele vai ter aqui todo o nosso respaldo e todo o nosso apoio.
Deputado, só frisando que é importante o que o senhor falou agora. O senhor disse que ninguém vai ceder a caprichos partidários, a ego, e o senhor disse que o PT está disposto a ajudar o governo. Ajudar como? Cedendo espaço, cedendo cargos na esplanada? O ideal é que a gente não precise ceder nada. Mas, como eu falei, essa é uma decisão que cabe ao presidente Lula. Eu já disse em outros momentos, quero repetir, a única questão que eu entendo que não é justa é que só o PT faça isso, que só o PT tenha um gesto de grandeza. E eu acredito que nos demais partidos que já estão da base, que já compõem o governo, há esse mesmo sentimento de ampla confiança no presidente Lula e de um compromisso muito grande quanto à decisão que ele vier a tomar, ser respaldada aqui, até porque o que está em jogo não é os partidos, não é o governo, como eu disse, são pautas importantes para o nosso país. A gente fazer avançar, né, a reforma tributária não é bom só para o governo. Quando o Senado trouxer de volta aqui para a Câmara, não é bom só para a Câmara, para os líderes dos partidos, é uma pauta que vai ajudar o setor produtivo do país, vai simplificar a carga tributária, vai talvez combatendo a sonegação, as fraudes, até permitir um aumento de arrecadação para os estados, para os municípios, também para o governo federal e o mesmo que eu já tinha dito do novo regime fiscal sustentável. Só de nós termos aprovado na Câmara e enviado isso para o Senado, já deu uma mexida no clima da economia. As expectativas do Brasil melhoraram. E quem está dizendo isso não sou eu. As agências internacionais de risco foram reavaliando as notas do Brasil. E o que a gente espera é que amanhã o Banco Central cumpra o seu papel. O Brasil não aceita, não tolera mais essa taxa de juros criminosa tão alta. Essa sim, essa decisão sim, que está hoje prejudicando o país, impedindo a retomada mais forte do emprego, impedindo uma possibilidade de competitividade para os negócios brasileiros, seja do agro, seja da indústria. Então, eu acho que é uma semana que está parecendo, começando, um pouco fria, mas ela vai ser, sim, uma semana animada de decisões importantes. Já está animada. Deputado, desculpa interromper o senhor, é que todo mundo quer fazer pergunta. Thaís Arbex. Boa tarde, deputado, tudo bom? Thaís Arbex aqui falando. Deputado, o senhor começou a entrevista dizendo que nessa reunião de hoje ficou definido que não serão votados assuntos, pautas polêmicas. O que são essas pautas? O que não será votado? O que ficou definido? Eu queria que o senhor desse os nomes. O que vai ser votado de fato e o que decidiu se não votar? Olha, nós temos uma proposta de lei, por exemplo, que é de um deputado federal do PT de Minas Gerais, o padre João, que ela resolve um problema para que seja possível que catadores de material reciclável possam contribuir com a Previdência. Pode parecer que não é importante, mas para esses trabalhadores que estão lá cuidando do meio ambiente, cuidando de materiais recicláveis, é extremamente importante. Nós vamos aprovar, talvez hoje ainda, alguns acordos internacionais que estão pendentes de validação do Congresso Nacional desde 2015. Já deveriam ter sido votados em 2017 e em 2018. Então, a Câmara, em nenhuma semana, ficou sem ter votações que tenham algum tipo de impacto na vida das pessoas. Não vai ser nessa semana, a primeira semana depois do recesso, que isso vai acontecer. Inclusive, no Colégio de Líderes, com a anuência e a decisão acertada do presidente Lira, nós decidimos retomar todas as quintas-feiras, pela manhã, a reunião do Colégio de Líderes completa para poder já chegar aqui na segunda, na terça-feira, com uma pauta definida para vocês da imprensa já saberem durante o final de semana o que vai ser votado. Essa é uma mudança que, com certeza, vai permitir que um número maior de projetos que independem do governo possam ser votados aqui. Uma outra decisão que foi tomada no Colégio de Líderes é que volta a ter na terça-feira, reuniões separadas. De manhã, a oposição e na hora do almoço, à tarde, a reunião do presidente da Câmara com os líderes da base de governo. Então, são medidas tomadas e decididas hoje que, com certeza, já vão impactar numa pauta mais robusta, independente do governo, para a semana que vem. Mas isso quer dizer que o arcabouço ficou sem data, então?
sem data, mas nós vamos continuar insistindo, isso já foi feito no Colégio de Líderes hoje, para que a gente volte a se reunir quarta-feira, quinta-feira e coloque, de fato, o arcabouço fiscal em votação pelos motivos que eu já disse. Não é um projeto importante para um partido ou outro, não é um projeto importante apenas para o governo. O país necessita dessa previsibilidade, desse equilíbrio nas contas. Só de nós termos avançado aqui na primeira votação, que vamos ter que fazer uma segunda porque o Senado fez alterações, né? O clima do país, a economia do país já ganhou, né, uma dinâmica muito mais efetiva e muito mais produtiva. Então, se o Senado levou um certo tempo para votar o que nós aprovamos no arcabouço, né, não é um absurdo a Câmara levar um dia, 2 dias, 3 dias ou uma semana para validar ou não aquilo que o Senado demorou algum tempo para fazer as alterações. Então, às vezes, ter pressa nem sempre rende um resultado positivo. Então, a gente vai com cautela, com calma e continuando nesse processo de entendimento e construção política, que é o que o Brasil precisa e necessita até para pacificar o nosso país. Deputado, agradeço demais a sua disponibilidade de conversar com o 360 assim que termina a reunião de líderes. Nós conversamos com o deputado Zeca Dirceu, líder da federação aí do PT na Câmara. Muito obrigada pela sua presença, deputado. Um abraço, Raquel, e a todos os demais aí. Boa tarde.